Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim, ó: entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, veja bem, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Amém? Perdoados são os teus pecados. Então vamos estar assim orando agora, em nome do Senhor Jesus, fazendo essa oração de abertura. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Possamos orar. Altíssimo Deus, Senhor Jesus, meu Deus amado, que seja destruído, Pai, anulado no mundo espiritual, Senhor, todo bloqueio que tenta impedir, Pai, essa live. Tudo aquele que possa tentar invalidar, Pai, o Teu agir, Senhor, nesta noite, Pai, eu destruo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa esta live. Abre o nosso coração, Senhor, pois o nosso coração é o nosso ponto de contato para contigo, Senhor. Que o Senhor possa agir, Pai, em mim, Senhor, e através de mim nas pessoas que estão aqui, ó Pai, aquelas que vão assistir ainda. Em nome do Senhor Jesus, que esse celular, Pai, essa tela não seja um bloqueio, a ponto dessa pessoa receber a sua restauração, a sua cura, cura interior, cura da alma, cura física, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa estar mais e mais avivada, ativada em fé, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz: se dois concordar na terra, terá sido ligado do céu. Amém? Quantos concordam aí, deixa o likezinho aí, ó, like ungido. Amém? Like ungido, deixa aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos aqui falar sobre a fé é algo visível. A fé é algo visível, né? No final vamos estar orando por quem estiver enfermo, mas quem estiver enfermo, irmão, nem que seja uma simples dor de cabeça, tá? Você pode já falar aí, já vou estar orando, vai já passar, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, vai já passar, vai já acabar. Isso não é exaltação, é um posicionamento em Deus para que isso possa acontecer. Às vezes uma simples dor de cabeça para você é para você, uma simples dor de cabeça, mas para muitas pessoas, eu já orei, né, ministrei, existe uma diferença entre você orar e você ministrar a unção. Então eu já orei também, mas ministrei a unção sobre pessoas que estavam há mais de 5 anos com dor de cabeça, né? E a partir daquele momento nunca mais voltou. Amém? Então de dor de cabeça, a cegueira, né? Já aconteceu, né? Nódulo, caroço, sumiu instantaneamente e aí vai, né? Nós temos aí no meu canal do Face vários vídeos sobre cura, libertação, né? Na libertação não posto muito vídeo de libertação, né? Mas tem vários vídeos de cura. E no canal do YouTube também tem vários vídeos de cura lá, né? Lá tem mais de 300 vídeos, né? Incluindo vídeo de cura também. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. A fé é algo visível. A tua fé, a minha fé, ela deve ser algo visível. Amém? A tua fé deve ser algo visível. Glória a Deus. A tua fé deve ser algo visível. Veja que Jesus fala assim, o versículo 2, ó. E Jesus, vendo a fé deles. Jesus, ele viu a fé. Por isso aconteceu. Porque ele viu a fé. E durante o estudo aqui você vai entender muito bem esse assunto, porque eu escrevi algumas coisas, eu quero ler o que eu escrevi aqui, tá bom? Então, Jesus, ele viu a fé.
Quando Jesus ele vê a fé ao encontro do celestial com o natural, do natural com o sobrenatural. Olha, o natural e o sobrenatural em cima. O sobre, já está falando com uma coisa alta, é sobre alguma coisa. Então, nós temos que ter uma vida sobrenatural, sobre o natural. Vamos falar muito sobre isso. Então, a fé é algo visível. A fé é algo visível, algo que se move, algo que vibra no espírito, é algo vibracional. A fé, ela deve vibrar. A fé, ela deve vibrar no espírito. Nós temos que ter uma vida espiritual ativa. O Espírito Santo é o veículo que nos leva. A Bíblia diz que ele vai nos conduzir em toda a mentira? Não, em toda a verdade. Então, o Espírito Santo é o veículo. Nós precisamos, a Bíblia diz, aliás, tem um versículo, deixa eu ver se eu lembro dele aqui. Eu não só lembrava, mas tem escrito aqui. 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Devemos estar um espírito visível, né? Um espírito tão sensível, João 3,6 também fala, um espírito tão sensível ao ponto de nós ser um com Ele. Isso aqui não é para religiosos, essa mensagem aqui não é para religiosos, a gente vai escutar coisa aqui que não é. Isso aqui é para quem quer romper em Deus. Esse tipo de mensagem aqui é para quem quer romper em Deus. Você vai se tornar um. Jesus disse, ele era um com o Pai. Agora você vai se tornar um com Ele, sim, no Espírito. Isso mesmo, no Espírito. A Bíblia diz aqui, a palavra de Deus fala, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então por isso que eu estou dizendo que a fé é algo visível. A fé é algo visível, algo que se move, que vibra no... Glória a Deus, olha. No Espírito. Que presença maravilhosa. No Espírito. O Espírito é o veículo que te leva. No Espírito. A fé não é apenas uma crença silenciosa, como diz, não, eu tenho minha fé, é silêncio, é eu e Deus, né? É eu, claro que é você e Deus. Mas sabe, fica naquele negócio, aquela fé, sabe, abafada, aquela fé. Tem quando os ouvidos estão tampados, a gente vai aqui para a Venezuela, a gente mora aqui em Boa Vista, Roraima, né? A gente vai aqui para a Venezuela, quando chega lá em cima na serra, os ouvidos tapam, a gente continua ouvindo, mas fica aquele, parece que tapou assim, acho que alguém já sentiu isso, né? Então a pessoa fica com aquela fé assim, não, a fé tem que destampar, sabe, tem que abrir, você tem que aprender a andar no reino do Espírito e no reino do Espírito Santo, que é outro assunto, mas é boa vontade de falar, amém? Então a fé não é apenas uma crença silenciosa, é uma ação, um movimento espiritual que chama a atenção de Deus. Ela é uma ação. A Bíblia já diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. A fé é uma ação. E uma ação completa. É uma ação completa. É uma ação, a fé, ela é uma ação, um movimento espiritual que chama a atenção de Deus. Veja que quando Jesus viu, né, conforme a Bíblia aqui, veja que quando Jesus viu a fé deles, né, daqueles homens, ele respondeu com poder. Por quê? Porque a fé sempre provoca uma reação no céu. A tua fé, a minha fé deve ser visível, ela vai provocar uma reação no céu, se ela for uma fé visível mesmo, se ela for uma fé que transforma, se ela for uma fé de rompimento espiritual. A tua fé deve ser uma fé de rompimento espiritual. Certa vez o pastor me chamou para pregar numa igreja, eu falei que ia, claro, né, estou disponível, né, para ir. E eu falei que lá ia acontecer o sobrenatural de Deus.
E aconteceu o sobrenatural de Deus. Inclusive lá no dia que eu fui, o cego enxergou, né? De um olho que estava. Então, e aconteceu o sobrenatural de Deus. E eu falei que ia acontecer e tal, que o mover de Deus ia acontecer. Os sinais tinham que acontecer, os que tem que se segue aqueles que pregam a palavra e tudo. Então eu comecei a falar, e ele disse, não, pastor, você não pode falar que você vai lá, isso vai acontecer isso e tudo, né? Eu disse, pastor, se eu for lá duvidando, eu nem vou. Porque a palavra de Deus diz que aquele que, não falei lá, né? Mas a palavra de Deus diz que aquele que duvida é como a onda do mar, vai naufragar. É como Pedro, ele teve fé, mas ele duvidou e naufragou, né? Isso não tira nenhum mérito, não vou falar sobre Pedro aqui, mas eu prego meio diferente sobre Pedro, porque muitas pessoas só falam que Pedro afundou, né? Amém? Mas depois de Jesus foi o único que andou sobre as águas, é outro assunto também. Então, a tua fé deve ser visível. Deve ser visível, porque a fé ela provoca uma reação no céu. A fé visível, ela provoca uma reação no céu. A fé é a moeda de troca do reino. A fé, na verdade, ela é o idioma. Ela é o idioma que o céu entende. É a fé. É através da fé. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ter crédito com o Senhor. Amém? Com o Senhor Jesus. Nós devemos ter crédito. Então a fé, ela é esta moeda de troca. É a tua fé. Se você tiver crédito no local, você vai comprar, você vai receber. Se você não tiver crédito, se você não tem crédito com Deus, como é que você vai receber? Como é que o sobrenatural de Deus vai acontecer? Como é que vai romper? Como é que a cura vai vir? Como vai acontecer o sobrenatural de Deus na vida de um pastor, de uma mulher de Deus que diz que tem fé, mas não tem obra? Muitas são as pessoas que dizem que pregam. Eu não vou mostrar, não. Eu tenho um livro aqui de um pastor maravilhoso que fala sobre cura, sabe? Tudo, cura, libertação e tudo, sabe? Mas você vai na rede social dele, vai no Instagram, vasculha a vida do homem, vai buscar. Não tem nada. Só palavra persuasiva. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 4, versículo 2, 1 Coríntios 2, versículo 4, 5, né? A minha pregação e a minha palavra não consiste em linguagem persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e poder do Espírito Santo. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala se você ensinar. Mas o sobrenatural, cadê? Cadê a manifestação? Eu quero ver o que essa pessoa fala. Se está falando de fé, de um Deus que cura, que liberta, que transforma. Se você vai lá nas redes sociais dele, né? Você vai lá ver, você vai atrás da vida, buscar, vai ver o que está acontecendo. Se isso está acontecendo mesmo. Aí, na grande maioria, não está. Então, não é uma fé visível, porque você não está vendo nada do que está falando. A fé é visível, você vai lá e vê o sobrenatural de Deus. A pessoa chamada para ir na sua igreja ministrar e o sobrenatural de Deus acontece. Não papagaiada, não revelamento, essas coisas, não. Revelação do céu, sabe? Cura, libertação, sobrenatural de Deus realmente acontece. Amém? Então, a fé sempre provoca uma reação no céu, mas é a verdadeira fé, a fé visível. Não é a fé que só que você fala da boca para fora. Aliás, Jesus ele fala, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque a pessoa fala bonito, é voz de raio, é voz de muitas águas, sabe? Mas cadê a manifestação? Aliás, tem pessoas que falam com a gente. O jeito que você viu falando aqui, eu prego. Você vê pessoas falando com a gente e quando vai pregar, né? Parece que vira uma voz de computador. Que negócio pega fogo, né? Então a igreja hoje tem que viver com uma fé visível. Porque essa fé de só falar e o sobrenatural de Deus não acontecer é uma fé que só incha a igreja. Se o pastor pegar o microfone e sair correndo na igreja gritando, gritando, toda a igreja levanta gritando, sabe nem por quê? O que foi que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, mas todo mundo fica gritando, correndo, pulando. E todo mundo vai para casa enfermo, doente.
Então, não estou falando sobre cura, mas é inevitável falar sobre fé e não falar do sobrenatural de Deus, né? Não estou falando realmente sobre cura em si, mas estou citando esse texto aqui como exemplo e falando que a fé é algo visível, porque Jesus disse, Jesus vendo a fé deles, né? Jesus mandou ele levantar. Amém? Então a fé é a moeda de troca do reino. A fé é o idioma que o céu entende. É a fé que é o idioma que o céu entende. A fé, olha, onde a fé, há resposta. A fé é a vibração do Espírito dentro de nós, dentro de você. A fé é a vibração. Você se torna um espírito com Ele. Lembra que eu li agora? Você se torna um espírito com Ele. A fé é isso, é a vibração. Olha só, é a emanação do Espírito dentro de você. A fé é o combustível que liga a promessa à manifestação. A fé é isso, você tem uma promessa escrita e você coloca fé nisso, né? Que a fé não é você crer muito, fé é você ter certeza. Lembra em Hebreus? A fé é a certeza, né? As coisas que você espera, a convicção de fato, você não vê, tal, né? Então você coloca certeza nisso e isso se manifesta. Você vai orar sobre uma pessoa que é surda de ouvido, você vai orar dos dois, sei lá, você vai orar sobre uma mulher que tem um nódulo, não sei, um caroço, né? Como é que você vai fazer aquele caroço destruir ali dentro? Sem você tocar na pessoa, né? Amém? Então a fé ela deve ser visível. Há uma fé visível, você tem que ter uma fé visível. A fé ela enxerga o invisível. Por isso a fé deve ser visível, porque a fé vai enxergar o invisível. No teu espírito, tu está enxergando já o que está acontecendo. Quando eu vou orar, tem vídeos gravados sobre mulheres, né, que tinha caroço no seio e sumiram instantaneamente, né? Por quê? Porque a fé, ela enxerga o invisível. Eu imagino ali dentro, eu sei o que vai acontecer. E eu destruo aquele nódulo, aquele caroço ali dentro, eu destruo aquela enfermidade e ela acaba completamente em nome do Senhor Jesus. A fé é o que vê antes de acontecer, é o que chama a existência aquilo que não existe. Isso é bem conhecido já. A fé é andar pela visão de Deus, não pela visão natural, é andar pela visão sobrenatural. Aqui está o natural, aqui está o sobrenatural. É andar pela visão sobrenatural, sobre o natural. Quando você anda sobre o natural está aí embaixo, ó, andando também, mas você está andando sobre o natural, ó, corpo, alma e espírito, né? Você está andando sobrenatural, você está vendo os obstáculos, você está fugindo, você está vendo você está andando no sobrenatural, na dimensão do espírito. Então você está vivendo em fé, uma fé visível. E o sobrenatural de Deus, ele acontece. A fé é andar pela visão de Deus, não pela visão natural. Nós estamos falando afirmando que a fé deve ser algo visível, mesmo sem ver, você crê, mesmo sem sentir, você adora, mesmo sem entender, você continua. Isso é fé. Essa fé move o impossível. Eu lembrei de compartilhar para uma pessoa aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, nós devemos andar pela fé sobrenatural. Compartilhou, Derlane? Oi? Compartilhou minha live lá no grupo da família? Compartilhe lá no grupo da família live aí. Não tem como? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Então a fé, vamos já encerrar, tá? A fé, ela deve ser sobrenatural. A fé suporta o fogo, Daniel 3, 16 ao 18, né? Sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três foram lançados na fornalha ardente, mas permaneceram firmes. Por quê? Porque a fé deles era visível.
todo mundo via ali que eles não iam negar, que eles não iam adorar. Poderia jogar no fogo, como fizeram, mas todo mundo sabia que eles tinham uma fé visível. A pessoa dizia, esse aí tem fé, esse aí é crente, esse aí tem fé. Mas não basta você ser crente, né? Você crê, até o diabo crê que estremece. Você tem que ter uma fé visível, é uma diferença, um abismo grande aí. Entendeu? Você deve ter uma fé visível. Deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu compartilhar aqui. Tem pessoas precisando ouvir essa mensagem. Glória a Deus. Então estamos falando sobre fé. A tua fé deve ser algo visível. Você pode fazer um comentário também sobre fé. Pode fazer aí que a gente se eu consigo compartilhar aqui. Só vai no outro WhatsApp. Glória a Deus. Amém. Então, os três eles foram lançados na fornalha, né? Referente à fé, que a fé suporta o fogo. Ó. Os três foram lançados na fornalha. Amém? Mas permaneceram firmes. Por quê? Porque a fé deles era visível. Deus não livrou eles do fogo, mas no fogo. Deus não te livra do fogo, do problema, mas Deus está contigo no problema. Então nós estamos falando sobre que a fé é algo visível. A fé é algo visível. A tua fé deve ser algo visível. Você tem que manifestar a tua fé. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé deles era visível. Todo mundo tinha certeza de que podia lançar ele no fogo, mas eles não iriam negar, né? Eles não iriam negar. Vê se tu consegue compartilhar a live, colocar no grupo da família. A live, compartilhar, colocar no grupo da família ou no grupo da igreja para mim. Eita, meus irmãos, amém, meus irmãos, vamos lá. A fé é algo visível. Vamos lá. Deus livrou, amém, eles não do fogo, mas no fogo. A fé não nos isenta das provas, mas nos sustenta dentro dela. Porque Deus não nos dá nada, irmão, além daquilo que possamos suportar. A fé move o coração de Deus. Mateus, nós lemos aqui Mateus 9, 1 e 2, diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus ele viu a fé deles. Jesus vendo a fé deles, por isso ele operou. A fé é algo visível, algo que se move, que vibra no espírito. É uma fé vibracional. Então, a fé sem obra é morta. E Jesus vendo a fé deles, né? Então, aquele paralítico ele foi curado. Estamos chegando no finalzinho aqui do estudo, né? Jesus não respondeu, a aparência, nem as palavras, né? Ele respondeu a fé. A fé é visível, é sentida no mundo espiritual, ela se manifesta em atitude, entrega e obediência. A fé se manifesta em atitude, entrega e obediência. Você pagar um preço, né? Não financeiro, mas você pagar um preço de busca, gastar tempo com Deus. Só vive o sobrenatural de Deus quem gasta tempo com Ele. Quem não gasta tempo com Deus, Deus não vai ter tempo para essa pessoa. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus não está à procura de quem não quer nada com Ele. Deus está à procura dos adoradores. Foi como eu coloquei aqui. Amém? É a tua fé que vai mover o céu. A fé é a moeda de troca no reino. Amém? No reino. E o idioma que o céu entende é a tua fé. Onde a fé há a resposta. A fé é a vibração do Espírito dentro de nós. É o combustível que liga a promessa à manifestação.
É o combustível que vai ligar a promessa à manifestação. Então a fé, ela começa, acho que eu coloquei aqui, a fé ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se a vontade de Deus está sendo conhecida na tua vida, então é aí que está a fé. É aí que Deus ele vai operar. Amém? O que você está fazendo para Deus, está buscando, está se dedicando, está se colocando na presença. A fé de Deus é conhecida aí, ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se a vontade de Deus é conhecida na tua vida verdadeiramente, não só porque você diz que é, mas porque as tuas redes sociais dizem que você é. As tuas redes sociais já dizem que você é, né? As pessoas sabem que você é. Então isso é uma fé visível. Todo mundo sabe que você é crente, que você busca. Vá na rede social dessa pessoa para você ver. Não tem música neutra, não tem música mundana, não tem, sabe? O que tem ali é palavra de Deus. O que tem ali é coisa voltada para o reino de Deus. Ele fala disso, opera isso, Deus usa ele nisso, usa ela nisso. E você vai na rede social dessa pessoa, isso é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Isso é uma fé visível. Você não está fazendo para agradar o outro. Você nem sabia disso. Você não está fazendo para agradar o outro. Mas você está fazendo porque é o certo, é a vontade de Deus. Porque isso é você andando no reino do Espírito de Deus. Agora, quando você vai no Face de uma pessoa que é crente, lá só tem música neutra, música mundana, coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, nada que vai acrescentar, nada que vai salvar, nada que vai influenciar vidas a Deus. Que fé é essa? Que fé é essa? Isso não é fé, isso é dúvida. Uma pessoa que está agradando a Deus na igreja, dentro do templo, nos outros lugares, mas nas redes sociais dela, a vida dela está agradando o mundo, isso é dúvida. A pessoa está usando, na verdade, a maior arma do diabo, que é a dúvida. A maior arma de Deus, que Deus colocou para nós, é a oração e a fé. Mas a maior arma do diabo é a dúvida. E muitas pessoas são levadas pela dúvida. Dizem que ama a Deus. Jesus já disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque está falando, mas as atitudes é outra. As atitudes são neutras. As atitudes são não são do céu. Como vai operar? Como vai vir o sobrenatural de Deus sobre essa vida? Como vai vir o sobrenatural de Deus sobre essa pessoa? Não vai acontecer o sobrenatural de Deus, não vai acontecer. Não tem como acontecer o sobrenatural de Deus onde há dúvida. Aonde há dúvida, não tem como acontecer. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. O que é que você tem nesta noite? Fé ou dúvida? O que é que você tem nessa noite? Fé ou dúvida? Como é que está as tuas redes sociais? Então, uma demonstração de fé, a tua fé está visível aonde você passa. A tua fé está visível nas tuas redes sociais. A tua fé está visível na tua rua. A tua fé está visível na tua vida. A tua fé está visível no teu trabalho, a tua fé está visível na faculdade, a tua fé está visível no cursinho onde você faz, a tua fé está visível na igreja, a tua fé está visível na tua casa. Mostra-me a tua fé, eu te mostrarei a minha com as obras. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei a minha com as obras. A fé, já voou tudo aqui, mas está na cabeça aqui, o vento deu aqui, mas a fé, ó, a tua fé, a vontade de Deus, ela começa, é aí, ó. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A vontade de Deus deve ser conhecida na tua vida. A vontade de Deus deve ser conhecida na tua vida. Vamos já orar. Tem um certo filósofo, Pitágoras, que ele fala assim: começar já a metade de toda uma ação. Começar já a metade. E é verdade. Se você não está fazendo, você não tem uma casa para fazer, se você tem um banheiro para fazer, você tem uma fossa para fazer, você tem qualquer coisa para fazer, uma mesa,
Você começou já a metade de toda uma ação, toda uma obra. E a fé é assim, como um grão de mostarda. Nós tivemos uma fezinha como um grão de mostarda. Pega o cortador de unha e corta mais um pedacinho daquele lá, você já tem fé. Você já está dentro do processo. Você já está dentro de um posicionamento em Deus. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Tiago 4, versículo 8 diz assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Não é nós que usamos Deus, é Deus que nos usa. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Aliás, a palavra de Deus diz no Velho Testamento que Ele vai se deixar, olha só, um Deus tão grande, Ele vai se deixar ser achado por nós, ser achado por vós. Deus vai se deixar ser achado. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele vai se deixar ser achado. Se deixar. Quem se move pela fé está dizendo, Senhor, eu creio na Tua palavra mais do que nas circunstâncias. Quem se move pela fé está dizendo, eu creio na Tua palavra mais do que as circunstâncias. Deus está à procura, eu falei, dos verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Mostra-me a Tua fé, eu te mostrarei a minha fé com as obras. Amém? Se você precisa de oração, deixe seu pedido de oração, vou estar colocando aqui, amém? No óleo da unção, óleo consagrado ao Senhor, amém? Que é o simples óleo, mas você ora, ele se torna um óleo consagrado ao nosso Deus, amém? Então coloca os pedidos de oração aqui. Isso aqui é um ato de fé. É um ato de fé. Amém? Isso aqui é um ato de fé. É um ato de fé. Coloque seu pedido de oração aqui. Vou colocar, escrever aqui, colocar no papel, botar aqui dentro e estarei orando. Amém? Sempre que eu vinha para cá, para o meu cantinho de oração, estarei orando, apresentando a sua vida, a sua família. Aqui é o armário, né? Eita, aqui é o armário. Com livros também. Tá? Esse aqui é meu talite. Meu talit. Esse aqui eu ganhei. Esse talit aqui foi um presente de um grande homem de Deus. A partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Eu vou pregar sobre isso aqui novamente. Sobre impartição, transferência de dons espirituais. Eu ganhei isso aqui do apóstolo Ronaldo Drogovic. O talit, né? Isso foi um presente que eu ganhei dele. O Corpos Transmissores de Glória. Um dos encontros, né, que ele fazia. Já descansa no Senhor. Aliás, no próximo cartaz ele vai estar aqui também, né? Vou colocar. Um grande general de Deus. Naquele dia que eu me encontrei com aquele homem, nunca mais fui o mesmo. Comecei a operar em alto nível, né? Não apenas do momento que eu encontrei com ele, mas já vinha conectado em fé, né? Fiz o Generais de Deus, vários cursos por lá também, aperfeiçoando meu chamado. E desde aquele dia que eu me encontrei com ele, mudou minha vida. Uma impartição pode mudar toda a tua vida ministerial. Eu já preguei sobre isso várias vezes. Logo estaremos trazendo mensagem sobre esse assunto novamente, amém? Vive uma vida de fé, mas não uma vida de fé que você só fala. Veja bem, muitas curas não acontecem nas igrejas, muita libertação não acontece, muitas pessoas vão para a igreja doente e voltam doente, por quê? Por falta de posicionamento. A palavra de Deus já diz a Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Lá diz, porque tu, sacerdote, não está ensinando.
Amém? Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, de 14 em diante, diz assim, que Jesus, finalmente apareceu Jesus aos 11, né? E começou a censurar a dureza do seu coração, porque ele não cria que ele tinha ressuscitado. E Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais vão de acompanhar, amém? Os que creem. Os que creem. Então, quando você crê, você chama as pessoas para frente, determina e pergunta se foi curado e tudo. Hoje não acontece muitas curas, né? A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. Nós tomar alguma coisa mortífera não vai fazer mal nenhum. O versículo 20 diz que Jesus vai cooperando a sua palavra por meio de sinais. Ele vai cooperando a sua palavra por meio de sinais. Os sinais têm que acontecer, tem que acompanhar o que crê. Se você está pregando e não está acontecendo sinais, é porque você não tem conhecimento, ou porque você não tem um posicionamento, né? Ou porque você não foi ativado verdadeiramente, ou porque você está vivendo apenas numa caixinha religiosa. E quando você está dentro da caixinha religiosa, não acontece mesmo não. Acontece esporadicamente pela misericórdia de Deus. Mas você não tem coragem de chamar a igreja toda para frente e determinar a cura, a libertação em quem está com isso, quem tem isso, quem tem aquilo. O Espírito Santo falando e você falando, e, sabe, com você e através de você, e você chamando as pessoas e orando, determinando, sabe? Muitas curas não acontecem por falta de posicionamento. Não está trazendo mensagens sobre esses assuntos, mais. Faz tempo que eu não estava parado de trazer mensagem. Amém? Nós estamos ali pregando, trabalhando, né? O Senhor está abençoando, a igreja abençoando, está crescendo em números também, em nome de Jesus. Amém? Então eu estarei aqui orando por todos. Se você precisa de oração, se não tem ninguém colocou nenhum pedido aqui, né? Ninguém colocou nenhum pedido aqui, então nós vamos estar assim orando por todos, para que Deus possa abençoar todos. Mas se você tiver algum pedido de oração, coloque, né? Aqui temos o apóstolo Juliano Pereira, que está assistindo. Apóstolo, Deus abençoe poderosamente, abundantemente, amém? Seja multiplicada bênçãos e bênçãos sem medida, né? Sobre medida, né? A palavra de Deus que vai derramar, vai abrir as comportas do céu sobre nossas vidas, que as comportas dos céus possam ser derramadas sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua esposa, sobre seus filhos, sobre o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E ele diz aqui, Shalom, amém, Shalom, general de Deus, amém. Nós estamos trabalhando, né? Glória a Deus. E isso aí é um grande homem de Deus. Siga as redes sociais dele, né? O apóstolo Juliano, né? É o general de Deus na terra, né? Meu general de Deus, né? Partiu para o Senhor, amém? Isso aqui gera até comentário, né? Porque ele fala assim, meu general de Deus partiu para o Senhor. Aí, nosso único general é Jesus e tal, né? Os religiosos, né? Por isso que essas lives, elas não devem ser muito abertas, né? Porque a gente fala algumas coisas com, sabe? Uma forma de agradecimento, né? As pessoas falam coisas que não devem, amém? Isso pra lá. Glória a Deus, estarei orando em nome de Jesus. Aqui está o Antônio Eliano, que está assistindo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Irmão Antônio, não sei se é pastor, amém? Mas profetize sobre sua vida. Será um pastor, um grande homem de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, Fernando Costa, Deus abençoe. Fernando Costa, grandemente, em nome de Jesus. Se tem alguma pessoa enferma, estarei orando agora, determinando a cura e a libertação, amém? Oi, minha filha. Que é assim, ao vivo, né? As filhas aparecem. Vem cá, minha filha. Glória a Deus. Vamos estar assim orando no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Estarei agora orando, determinando bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que esse momento de oração possa acontecer milagre na tua vida. Oh, Jesus amado, ore comigo, meus irmãos. Deus santo e poderoso, aleluia. Xarabababá, xalalalaia. Xarabapapaparaia.
Choro cartabaixaias. Cantarabaixo passalaias. Coropopopopas. Aleluia. Cantarabaixo. Aleluia. Oh Deus poderoso. Deus, eu tenho fome pelo teu toque. Eu estou faminto, Pai, por esta unção, Senhor, por isto que é real. Oh Deus Todo-Poderoso, eu não busco a homens hoje, Senhor, mas eu busco você, eu busco ao Senhor. Que o teu fogo venha, oh meu Pai amado, sobre mim. Faça o que quiser, ó Pai. Faça o que quiser da minha vida e do meu coração. Mude-me. Mude-me, Senhor, que eu nunca mais seja o mesmo. Envie o fogo do avivamento ao meu coração e que ele queime. E que ele queime em nome de Jesus. Que meu coração queime em nome de Jesus. Mais e mais por ti. O fogo do avivamento, Holy Espírito, ore. Nós possamos ser guerreiro, Pai do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eu levanto a minha mão, Senhor Jesus. Que o fogo, Pai do Espírito Santo, caia agora, Pai Santo, sobre a vida de todos que estão nesta live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus amado, Senhor, meu Pai, que seja destruído, anulado no mundo espiritual, Pai, todo bloqueio, Senhor, toda seta maligna, Pai, em nome de Jesus. Se eu possa enviar anjo, Pai, até mesmo arcanjo, como foi enviado para Daniel, Pai, que a tua proteção esteja sobre minha casa, sobre o meu lar. A tua palavra diz, ó Pai, que teu anjo, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme ao Senhor e livra, meu Pai. Nós sabemos, ó Pai, que existem os anjos ministradores, meu Pai amado, que existem os anjos ministradores, Senhor Jesus. Meu Pai amado, você possa enviar os teus anjos, Pai Santo, até teus filhos, Pai, para que possa trazer cura, libertação, portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Pode levantar 1000, 10.000, não importa, a nossa direita, a nossa esquerda, nós não seremos atingidos, Pai. Nos dê uma noite de paz, Pai, nos livra do homem salteador, do homem sanguinário, do homem violento, do homem perverso, do homem mau, do assassino, Pai Santo, do pedófilo, Pai, de todo mal. Guarda a nossa família, guarda, meu Pai, a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda, Pai Santo, a nossa entrada na noite, a nossa saída nesta noite, protege a nossa casa, envia anjos, ó Pai, de proteção sobre o nosso lar, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Eu decreto cura sobre a vida daquele que está precisando. Eu decreto milagre sobre a vida daquele que está precisando. Eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. De Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, teu ministério, poderosamente. Amém? Querendo falar comigo? Estou aí, pode mandar mensagem no Messenger. Creio que tem mensagens minhas aqui com meu contato também. Deus abençoe a todos poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. E boa noite na presença do Senhor Jesus. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo.